trava de crédito com put, né? Ou trava de alta com put. Quando você vê, você estuda a literatura americana, muita gente diz que ganhou dinheiro com isso. Por que você não ganhou? Por que você perde dinheiro com isso? Então, agora eu vou tentar explicar para você, tá, o porquê que você perde dinheiro com trava de alta e com put aqui no Brasil. Tá? Por que você acaba perdendo? Bom, a chance de você ganhar ou perder é mais ou menos 50% para lá e para cá. Tá? No caso da trava de alta com put aqui no Brasil, a sua chance talvez seja de 40%, 45%, mas não é muito menos que 50%. O problema é que quando você vê um histórico do operador médio americano, é um histórico muito bom, muito bom. Isso nos dá o quê? Nos dá uma certa sensação de que nós estamos sempre fazendo o quê? Estamos fazendo a operação certa, que essa operação não tem erro e blá blá blá, e toda aquela ilusão do saber. Tá? Então nós não vamos usar a ciência, nós vamos usar o empirismo. Sabe por quê? Porque a ciência pode estar enganada, os seus dados podem estar enganados. Então assiste até o final para saber por que aqui no Brasil a maioria das pessoas perde dinheiro com trava de crédito com put. Tá? Bom, um dos motivos é que o cara se tem coragem de vender a trava put aqui quando o papel já subiu muito. Depois já subiu muito, não é razoável que ele caia. Então essa é uma das motivações. Mas por outro lado, né, quando o americano faz uma trava de crédito com put, ele geralmente faz um período muito longo. Um ano e meio, ele não faz curtinho. E vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Né? Então vamos supor que o cara pegou lá um ativo lá, pegou um ativo qualquer lá. Né? Pegou um ativo IBM, Apple, Microsoft, não importa. Tá? E ele foi lá e vendeu uma opção. Tá? Então o ativo está R$30, ele foi lá, fez um put spread, tá certo? Fez um put, né? Vendeu aqui uma da A30 e comprou uma da A32, tá? Só que ele recebeu aqui 80 centavos. Vamos supor que isso daqui é para um ano, tá? Para um ano. Aí você vai falar assim, poxa vida, 80 centavos? Se der errado, vai ter que pagar R$1, beleza, mas você está dentro do risco dele. E você aqui no Brasil vai fazer a mesma coisa. Você vai se basear no quê? Principalmente no histórico americano. Porque o americano, quando você fala disso daqui, você fala, não, isso aqui dá grana, isso daqui dá grana. Agora no Brasil você vai fazer a mesma coisa. Isso aqui não, isso aqui Estados Unidos. E aqui o Brasil. Assiste até o final para você parar de perder dinheiro. Larga a mão de ser preguiçoso. Assiste até o final, dá o like aí que você vai te salvar de muita perda de grana. Então no Brasil a mesma coisa, o ativo está no 30, você vende aqui a 30, comprar a 32, tá? Então primeiro, tá? Você não vai conseguir receber 70 centavos, 80, você vai receber tipo uns 65 centavos. Por que isso? Porque geralmente aqui no Brasil a opção ATM, ela é o quê? Ela é o vértice do Smile. Então ela tem o quê? Ela tem uma vol mais baixa. Então você acaba recebendo bem. Então, ponto. Então comece por aí. Tá certo? E aqui no americano não. O americano geralmente a vol dele, das operações que tem muita liquidez, ela tem o Smile inverso, ou seja, ele está vendendo aqui a APM mais cara, porque você acaba recebendo um pouquinho mais. Mas isso não é significativo, não é tão significativo. Tá? Então vamos lá, beleza, ok. Tá. Aí vamos supor que passa 6 meses. E aí o papel pagou dividendo. Vamos supor que o papel pagou $2 de dividendo. Pagou $2 de dividendo. O que vai acontecer? A sua operação, você pagou $2 de dividendo, certo? Então a sua operação vai ficar. Vamos pensar no Brasil. Pagou R$2 de dividendo. O que aconteceu? Então o novo strike, né, mais dividendo de R$2, o que vai acontecer com o dividendo de R$2? Vai baixar o strike, não é isso? Então eu estou vendido numa put do 28 e comprado numa put do 30 agora, certo? Ele baixou R$2 de dividendo. Tá? Então o que aconteceu? Depois que pagou o dividendo, o ativo não vai estar 30, vai estar menos que 30. Porque já tirou o dividendo lá naquele dia X. Agora nos Estados Unidos o que acontece? Então eu pagou R$2 de dividendo. O que acontece? As opções americanas, elas não são protegidas contra dividendos.
Então você continua vendido numa put do 30 e comprar numa put do 32. Então vamos supor que depois de um certo período, né, esse aqui tirou os $2 de dividendo e o papel ficou no 28,50. O que acontece? Isso tudo vira pó. Você ganhou todo o prêmio. E aqui vamos supor que o papel, 28,50 não, 29, vai? 29,50. Virou tudo pó. O papel foi para 29,50. Quanto você vai pagar aqui? Vai ter que pagar 1,50 para sair. Viu qual que é a diferença? Mas peraí, professor. Então quer dizer que a put americana não é igual a put brasileira? Quem disse isso? Eu alguma vez te falei que a put americana é igual a put aqui no Brasil? Eu nunca disse isso. Agora, o cara que pega um histórico americano e vai transportar aqui para o Brasil sem respeitar a diferença de regras de exercício, bom, aí vocês têm que se ver com a pessoa, não comigo. Eu falo sempre, não faz trava de crédito com put. Por quê? Bom, você tem vários motivos. Um deles é que você recebe menos do que, por exemplo, lá no mercado americano. Ah, mas não quero saber do mercado americano. Não, tudo bem, tá bom. Você não quer saber do mercado americano, então ele recebe menos. Então, e qual que é o histórico disso? O histórico é majoritariamente perdedor aqui no Brasil. E nos Estados Unidos é majoritariamente ganhador por conta, principalmente, dessa regra do dividendo. Se você pegar, por exemplo, 3 anos para frente, um ativo assim, 2 anos para frente, é muito capaz que ele pague, sei lá, 5, 7% de dividendo. Então você já ganhou esse strike para você. Agora aqui no Brasil não, se paga dividendo, vai baixando junto, essa put vai baixando junto, e aqui, o que acaba acontecendo, né? Se o mercado sobe, você acaba se machucando muito. Então, por isso que aqui no Brasil eu vejo que existe a vantagem não é tão grande quanto no mercado americano. Por outro lado, tem um outro agravante, né? Que no Brasil a put ela deflaciona muito o que? A inflação. Então a nossa put é mais rápida do que a put americana proporcionalmente para a mesma volatilidade. Então ela não é adequada para fazer esse tipo de operação. Tá? Agora, se você acertar, você faz uma trava de alta com put, o negócio dispara, nos 2 casos você vai ganhar. Mas quando está naquele andar de caranguejo, anda para um lado, anda para o outro e não sai do lugar, nesse caso o mercado brasileiro te dá uma desvantagem, a desvantagem é muito grande. Tá? E tem uma outra questão que é o seguinte, quando você bota dinheiro no bolso é um flagelo, porque se pior você acaba aumentando. Né? E um outro fator que também é muito contra o mercado brasileiro, quando isso entra muito no dinheiro, o market maker não é obrigado a te dar preço. O market maker geralmente aqui no Brasil ele só te dá, geralmente, vamos dizer, o ATM mais 5%, né, e ATM menos 5%. É mais ou menos nessa faixa que ele vai te dar preço, o market maker. Nos Estados Unidos, você tem vários market makers que dão preço em todas as faixas. Então aí, se começar a dar errado, recebeu 80, tem que pagar 1,10 para sair, você paga 1,10 e pronto, para de sofrer. Aqui não, aqui você fica preso. Isso aconteceu na CSN, aconteceu na Vale, aconteceu no Uzi Minas, aconteceu na Gerdau, na Magalu, aconteceu na Via, aconteceu em todos esses papéis aí. Porque o market maker ele não é obrigado a te dar preço muito fora. Então tinha gente, por exemplo, preso na CSN entre a 50 e a 45, cara, eu quero zerar isso. Só que ele não conseguia zerar, não tinha book para zerar e não havia nenhuma garantia de que se ele zerasse uma conta, conseguiria zerar outra. Aí um negócio que ele podia ter estopado entregando 1,52, acabou entregando 5 mais o exercício, acabou saindo o quê? 6 e pouquinho para zerar essa posição. Então eu vejo que aqui no Brasil, devido à nossa característica, eu não recomendo essa operação, tá? A não ser que ela esteja vinculada, né, a algum tipo de alguma outra operação em que para você faça muito sentido. Por exemplo, você está vendendo uma call, por exemplo, né, e se cair e virar pó a call, você está tranquilo, então aí faz sentido, né, uma trava de crédito com put, tá? Ou até mesmo, né, combinar isso daqui, uma trava de crédito com put com a broken wings de call para tentar maximizar a taxa. Mas efetivamente, desse modo, eu não vejo muita vantagem. Tá? Tem quem diga que ficou rico com isso, então você tem que seguir essas pessoas e contar e aprender o segredo. Assim que você aprender o segredo, você pega e me conta. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e sigam nas redes sociais.